Angelical. A Bíblia apresenta os anjos muito bem distribuídos em sua hierarquia e função. Em Colossenses 1,16, observamos a seguinte classificação. Tronos é uma classe de anjos sobre a qual Deus se assenta e governa. Podem ser identificados com os querubins. 1 Samuel 4,4, 2 Reis 19, 14 e 15 e Salmos 80 e o versículo 1. Dominações são anjos de soberania e domínios. Efésios capítulo 1, versículo 21. Tem funções executivas e governam sobre determinadas áreas espirituais. Principados governam territórios ou reinos. E assim por diante. Classificação angelical em grupo. Querubins, o nome vem da raiz hebraica querub, que significa guardar, cobrir. Na Bíblia vemos a sua ação junto ao portão do jardim do Éden, para o homem não retornar. Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Serafins, do hebraico sarap, que significa ardente, brilhante, queimadores. Eles possuem a ação de proclamar, promover e manter a santidade de Deus. O seu serviço é adoração incessante. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 3, aquela passagem bem conhecida. Eles não permitem a entrada do pecador à presença de Deus, a não ser pelo sacrifício de Jesus. Romanos 3, 24 a 26. Então os anjos, essa classe de anjos, estão encarregados de zelar pela santidade de Deus. E o pecador não tem acesso a Deus, o Deus Santo, a não ser em nome de Jesus. A não ser pelo sacrifício de Jesus. Aí está uma coisa importante, irmãos. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, orar, todos podem orar. Orações bonitas as pessoas até podem treinar para fazer. Mas oração só chega na presença de Deus. O anjo só leva a oração na presença do Deus Santo, se essa pessoa está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Deus não ouve pecadores. Os anjos sabem que Deus não ouve pecadores, por isso já nem levam a oração do pecador. Então, às vezes, as pessoas se enganam muito. Eles acham, eu estou orando bastante, eu oro e tal. Mas se ele não está debaixo da cobertura do sangue de Cristo, se ele não está na obediência à palavra de Cristo, se ele não está permanecendo em Cristo e as palavras de Cristo não estão permanecendo nele, ele não tem acesso a Deus. Só temos acesso a Deus mediante o sacrifício de Cristo. Então, se nós chegamos, por isso a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. Na iluminação, na unção do Espírito Santo de Deus, nós chegamos a Deus Pai, em nome de Jesus. Existem também algumas igrejas, que oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só existe uma razão na Bíblia para nós citarmos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É quando nós estamos realizando um batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade de Jesus. Essa é a orientação da Bíblia. Fora isso, a palavra do Senhor nos orienta que nós temos que orar ao Pai. Nunca encontramos em lugar nenhum da Bíblia que nós temos que orar ao Filho e nem ao Espírito Santo. Que nós temos que orar ao Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus, porque só dessa forma a nossa oração vai chegar na presença de Deus, senão não chega. Porque Ele pagou os nossos pecados e Ele nos avaliza diante de Deus. Em nome de Jesus, e na direção, na unção, na iluminação do Espírito Santo, que é aquele que Jesus enviou para estar para sempre do nosso lado, na outra rua, aonde? Dentro de nós. Eu não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador para que esteja sempre convosco, para que habite em vós. Então, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nossa vida, quando nós oramos em nome de Jesus ao Pai.
Porque se nós orarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos orando para quem? Tem que ter uma quarta pessoa. Né? Por exemplo, se eu quero chegar por irmão Volney para fazer uma petição, eu tenho que dizer, eu venho em nome do Carlos, eu venho em nome da Amélia, em nome da Anne, eu venho a ti. Mas se eu disser, eu venho em nome do Carlos, da Amélia e do Volney, aí como é que... Não pode? Então alguma coisa está errada. Nós não podemos, nós não devemos. Né? Eu não acho que isso seja uma heresia e também não costumo me preocupar com isso. Mas a oração correta não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração correta é em nome de Jesus, é o que a Bíblia ensina. Então, dirigido pelo Espírito Santo, é em nome de Jesus, ou seja, na autoridade de Jesus, eu chego para o Pai e coloco ali a minha petição, a minha prece ou a minha gratidão. Amém? Então, os anjos têm essa função de preservar, zelar a santidade de Deus e não deixam os pecadores se aproximar de Deus. Houve uma divisão. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso. Só é possível novamente chegar na presença do Pai em o nome de Jesus quando nós somos perdoados. Isso significa que Jesus vai dizer, olha Pai, o Volney está chegando na tua presença porque os pecados que ele tinha eu já paguei. E ele já aceitou que eu paguei. E por isso ele pode chegar a ti. Senão ele não poderia. Anjos com asas. Né? Quando você pensa em anjos, né? É aquela ideia de asas e tal. Existe uma classe de anjos que aparece na Bíblia com asas, mas não são todos. Anjos com asas, apenas 2 classes de anjos são descritos com asas, voando com incrível rapidez. Daniel, capítulo 9, versículo 21, sendo os serafins os únicos com 6 asas. Isaías 6, 2 a 3. Então, aí está. Não é porque é anjo que tem asa. Existem espécies diferentes. Outra coisa errada também, pensamento também, que às vezes nós temos que anjo, né? Quando a gente olha para uma criança, qual que é o pensamento popular aí? É um anjinho. Anjo, meus amados irmãos, é tudo menos essa figurinha assim de criancinha, de coisinha mimosa, de coisinha indefesa. Anjo é tudo menos isso. Anjo é guerreiro. Tanto os de Deus como os caídos. Quando você fala em anjo, está falando em guerreiros. Os anjos de Deus, eles são possuídos de poderes extraordinários. Né? Nós temos relatos na Escritura Sagrada de anjo, que um só anjo matou o exército inteiro do inimigo numa só noite. Isso mais do que uma vez. Então, quando você pensar em anjo, não pense em coisinha assim, inocentinha, fraquinha, indefesa, como uma criança, não. Pense num guerreiro. Se ele estiver do teu lado, glória a Deus. Agora, se ele estiver contra, firme bem o pé, porque lá vem o chumbo grosso. Tá bom? O ministério dos anjos ao nosso favor. Na verdade, o mesmo ministério e ação que realizaram entre os cristãos nos tempos bíblicos, ainda podem se realizar conosco, já que eles têm interesse pelos homens e seu destino. Lucas capítulo 15, versículo 10. Assim sendo, eles observam as atividades do homem, 1 Coríntios 4, 9, Efésios 3, 10. Tornam-se guardiões de pessoas, Mateus 18, 10, Atos 12, 15. Servem homens, Juízes 6, 11. Trazem revelações e concedem visões, Apocalipse 1, 1 e 17, 1. Ministram em favor dos que vão herdar a salvação, Hebreus 1, 14. Levam os santos que dormem à presença do Senhor, Lucas 16, 22. Quando uma pessoa salva por Cristo morre, ele é levado pelos anjos. Né? É quem conduz essa pessoa até o local onde Deus preparou para ele, até o dia da ressurreição, são os anjos. Eles levam, então, os santos que dormem em Cristo até o lugar na presença do Senhor, acampam ao redor dos santos para guardá-los e não tropeçarem. Aí tem também um punhado de texto aqui, quero deixar só citado 2 Pedro 1, 4 e Colossenses 2, 10. Ajudam a revelar o futuro ao interpretar as visões, Daniel 18, 17. Dão entendimento e sabedoria aos homens, Daniel 9, 22. Então aqui estão algumas coisas que os anjos podem ministrar e podem fazer, né, ao nosso favor. No ministério de Jesus, eles se fazem presente, a gente pode encontrar ali os textos bíblicos, né?
eles fazem presente no ministério de Jesus. Em muitos instantes os anjos estão lá acompanhando, servindo a Jesus. No ministério dos apóstolos se fazem presente, estão lá acompanhando e ajudando no ministério dos apóstolos. E hoje não é diferente. Hoje não é